da série Pílulas do Evangelho, da Associação Espírita Bom Samaritano de Avaré. Hoje a gente queria convidar vocês a analisar conosco uma passagem de Paulo, que faz parte da primeira carta escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, onde Paulo assim nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a gente já vai perceber que Paulo nos orienta a agradecer a tudo. A tudo. Não somente aquelas coisas que a gente julga que nos são benéficas, mas a tudo. Inclusive aquelas que a gente supõe que nos sejam adversas. E Emmanuel faz uma análise muito interessante dessa passagem em duas obras. Uma, Fonte Viva, capítulo 155, Aprendamos a Dar Graças. Outra, no livro Pão Nosso, capítulo 100, Rendamos Graças. E Emmanuel nos oferece esses dois textos de forma distintas. Num desses textos, do livro Fonte Viva, ele agradece por tudo aquilo de bom que nos acontece. Em contraposição, no livro Pão Nosso, no capítulo 100, agradecer pelas adversidades. Eu vou ler brevemente parte desses textos para que a gente possa fazer uma análise comparativa. Ele fala assim no livro Fonte Viva: para que a gente agradeça as concessões de Deus, em função, por exemplo, da largueza da vida, a extensão da vida, o que a vida nos oferece, o ar abundante, a graça da locomoção, o raciocínio, as ideias que podemos produzir em função do pleno funcionamento do nosso organismo, a alegria de viver, o prazer de ouvir, o dom da palavra, o privilégio do trabalho, a possibilidade de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, ou seja, agradecer por tudo isso, o pano que nos veste, as mãos que produzem tudo isso e que a gente desconhece e que essas situações todas chegam até nós. Agradecer por tudo. Como sempre, quando a gente recebe um favor, a gente agradece. Mas, ao mesmo tempo, ele nos orienta para que também a gente agradeça aquilo que a gente supõe serem situações adversas. E aí ele fala, olha, a pedra segura, ou seja, aquelas situações que possam nos parecer resistências, obstáculos. O espinho previne, o fel remedeia, no sentido de remediar, no sentido de ser útil. Às vezes as situações amargas não são úteis. O fogo refunde, o lixo fertiliza. Então, quando a gente pensa no lixo, em alguma coisa que não seja inapropriada, ele tem o seu valor, ele tem também a sua função. O temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Portanto, quando Emmanuel, em dois textos distintos, interpreta essa passagem de Paulo, fica claro para nós que quando Paulo nos diz a tudo dai graças, que a gente compreenda que esta vida que estamos passando, temporariamente, transitoriamente, neste planeta, o planeta Terra, um planeta de provas e expiações, é um processo de evolução espiritual de cada um de nós. E que só passamos por experiências que nos são necessárias para o nosso progresso, para a nossa evolução, para que nos tornemos pessoas melhores. Simples assim. Nós
por nossa vez, buscamos sempre a situação mais confortável. E não podia ser diferente. É até normal que assim seja. Mas esse texto vem nos dizer que a gente também deveria ter gratidão pelos desafios que a vida nos coloca. Porque eles também nos estimulam. Eles também nos tornam fortes. Eles ampliam a nossa percepção, a nossa visão de mundo. Se não passássemos por desafios, nós não aprenderíamos. E o aprendizado é a maior oportunidade que temos nesta vida. Não viemos aqui para sofrer, para sermos punidos. Não. Nós viemos aqui para aprender a nos tornar melhores. Mas como as leis divinas são perfeitas, nós trazemos na nossa bagagem de encarnações anteriores interpretações equivocadas da vida que a gente precisa se libertar delas, que a gente precisa superá-las. E aí vem os desafios para nos testar, para nos provar, para ver se a gente realmente conseguiu superar aqueles limites anteriores. E a gente simplesmente rechaça esses desafios que vêm na forma de dificuldades. A gente quer se afastar disso, quando ali está a grande oportunidade da gente avaliar em nós mesmos se conseguimos nos transformar em pessoas melhores diante das dificuldades. Por isso que a gente deve agradecer essas oportunidades, porque elas são a força motriz que nos impulsionam em direção a esferas maiores. Então Emmanuel, nessa interpretação, ela é muito interessante porque ele continua assim: bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Veja que interessante. Tanto o frio quanto o calor, eles têm o seu aspecto positivo. E nós costumamos separar bom, mal, esquerda, direita, preto, branco, sempre posições extremadas. Emmanuel busca com isso, colocando esses dois pesos, todas esse ar abundante, essa graça, o privilégio do trabalho, todas essas benesses que a vida nos oferece, mas ao mesmo tempo, todos os desafios que ela nos proporciona, numa balança, aonde o equilíbrio, o ponto do meio, o ponto central, que nos dá esse balanceamento da vida, é que nos condiciona, que nos possibilita visualizar um futuro melhor. Então, quando a gente também agradece pelos desafios, nós estamos nos colocando numa postura de bem com a vida. E essa postura é extremamente benéfica para nós mesmos, porque não nos gera revolta, insatisfação, desgosto. Não. A gente vai ver a vida mais leve, mais light, como quem diz, puxa, né, o que eu tenho que aprender com isso? Se eu estou passando por essa situação, por que a vida está me oferecendo esse desafio? Se Deus é um Pai amoroso e bom, se Ele me ama tanto, essa situação deve ter algum benefício para mim, senão eu não estaria passando por ela. E essa postura de gratidão nos abre a possibilidade de enfrentá-la com otimismo, com bom ânimo, com bom senso. É esse equilíbrio que o espírito precisa, como uma alma, qual um pássaro de duas asas.
Uma da sabedoria, outra do sentimento. E quando essas duas asas baterem sincronicamente, essa alma, esse espírito está pronto a alçar o voo em direção à eternidade. Vamos agradecer a todo instante por tudo. Deus jamais daria um fardo maior do que a gente possa carregar. Se estamos passando por determinada situação, é porque temos algo a aprender com ela. E aí, não vamos deixar que a nossa cegueira espiritual, os nossos limites possam criar tropeços na nossa vida. Vamos tirar diante de nós aquela carapaça, aquela casca que impede que a gente vislumbre algo maior. Vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão, para que mais à frente possamos nos aproximar um pouco mais desses benfeitores espirituais e a eles agradecer por todo o amparo e auxílio e intuições que eles, sempre ao nosso lado, nos proporcionaram na vida que seguimos. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Até a próxima, que assim seja. Tchau, tchau.